As pessoas confiáveis, elas têm relações mais saudáveis, vivem melhor, produzem um ambiente de cura e não de trauma, conseguem desenvolver uma capacidade de lidar melhor com os transtornos pessoais que todos têm, transtornos que, quando não são bem gerenciados, trazem prejuízo, mas quando sabe, a pessoa é confiável, ela investiga a própria vida, o próprio coração, porque alguém, para ser transparente, precisa avaliar, analisar o seu próprio coração. A Bíblia fala que se alguém quer ter um bom discernimento, examina-se a si mesmo. Tire uma conclusão, faça uma radiografia. E como filhos, servos de Deus, nós precisamos sermos confiáveis, conduzir a nossa vida com o Evangelho de maneira tal que o cuidado que nós conduzimos nos leva a ver a preciosidade desse Evangelho, porque ele foi... ele veio através de sangue e da morte de Cristo, através do Cordeiro de Deus. O Filho de Deus deu a sua vida por nós. A veracidade do nosso testemunho é avaliada através das pessoas, das nossas ações diárias que nos veem. Quando somos exemplos de fidelidade a Deus, nós manifestamos a graça por meio de uma vida ética, uma vida honrada, uma vida que pode ser imitada. E a realidade é que nós vamos perceber que falhas e desvios por parte de pessoas que não são confiáveis trazem grandes prejuízos para as comunidades, para as congregações, mancham a reputação, não apenas da família, muitas vezes da própria pessoa, levando tanto a uma desconfiança, questionamento, quanto a autenticidade da fé que a pessoa professa. Então nós enfrentamos julgamento às vezes errôneos, mas às vezes fundamentados. E Paulo experimentou um julgamento pela igreja que ele cuidava. E ele cuidava com a verdade, ele sabia que Deus conhecia o coração dele, e ele disse que ele não tinha por fazer juízo por ele, dele mesmo, mas que Deus era aquele que sondava os corações. Então, ser uma pessoa confiável, um filho de Deus, envolve submissão a Deus, uma vida que reflete o caráter de Deus. A vida cristã, portanto, ela produz em nós e através de nós influência por meio de um caminhar, de uma direção que nós demonstramos por atitudes, honrando a Deus e edificando aqueles que nos cercam. Vivemos numa sociedade saudável, porque nós envolvemos em práticas que podem ser imitadas, tanto nas relações comerciais ou civis, segundo a palavra diz, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, pagando impostos, sendo na esfera social uma pessoa que não apenas fala de uma fé, mas vive uma fé, não apenas canta, mas demonstra. Isso é sinônimo de moralidade e integridade. E neste contexto, então, o testemunho ele é uma demonstração viva de um compromisso da pessoa com Deus, tanto de forma individual como coletiva. Porque, na verdade, todos nós, quando estamos demonstrando por uma vida piedosa, dedicada, o retrato da igreja onde nós congregamos, até mesmo do líder que temos. Quando a igreja, como corpo de Cristo, age de forma coesa e fiel a Deus, isso movimenta a comunidade, movimenta o lugar onde estamos, movimenta as pessoas que estão junto conosco, congregadas, porque elas verão em nós um propósito, unidos, coeso, simbioticamente ligado a uma liderança inabalável, que é a própria liderança de Cristo. Deus em nós. Esta forma coletiva, marcada pela fidelidade e pela confiança mútua, tendo como comandante o próprio Deus e sendo seus seguidores. Isso vai refletir um caminho que não se desvia dos princípios de Deus, por uma vida de mistério, nos revelando então a profundidade das promessas. A reflexão que se impõe e se estabelece nessa caminhada é porque nós estamos sempre olhando para Jesus de maneira que Ele nos reconhece e sempre nos confia e sempre confirma o nosso chamado. Como podemos lidar então com as críticas que o mundo faz
hoje aos líderes, às igrejas, e a comportamentos muitas vezes com um certo sentido, críticas a pessoas que defendem que têm uma fé. Nós não podemos fazer juízo, nós temos que cuidar da nossa própria vida e nós sermos confiáveis. A Bíblia fala que os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E nós não podemos ser um estelionatário da fé, tentando convencer Deus de que nós andamos pela fé e, na verdade, nós estamos simplesmente enganando a nós mesmos. Nós não podemos ser um 7-1, blá, 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 e nada de entendimento daquilo que é vida com Deus. Se você quer ser uma pessoa confiável, desenvolva uma fé viva num Deus que, segundo as Escrituras, Ele é confiável, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Coloca no seu coração, Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete.